Bom dia, pessoal, tudo bom? Já começa fazendo barulho, né? E aí, como é que vocês foram na trilha? Foram bem? Graças a Deus. Fundamentos de eletricidade 2, revisão, tá, pessoal? A gente vai fazer um pouquinho de exercício, tá? Energia potencial elétrica, sobre energia. Já preparando aí para nosso simulado, para nossa prova bimestral, tá bom? Beleza, vamos lá. Ó, revisão aqui, a gente falou que era energia potencial, né? Se eu tenho uma carguinha e coloco outra carguinha aqui próximo dela, ela vai ter uma certa energia potencial. Se eu soltar e essas carguinhas forem iguais, essa minha carguinha menor, ela vai ser ejetada, né? Com uma certa quantidade de energia. Beleza, isso é energia potencial, olha lá, ó. Energia potencial é dada pelo meu K, que é a permissividade do meio, né? Do vácuo aqui, 9 vezes 10 a nona. Vezes a interação entre essas minhas cargas Qzão e Qzinho. Tudo isso dividido pela minha distância. Legal? Legal, professor. Então eu tenho que levar em consideração essas minhas duas cargas. É energia, professor? Isso. Energia é medida em Joule. Tá bom? Tá bom. Entendi, professor. Beleza. Ela se relaciona com força, essa minha energia potencial, né? Força é Kzão dividido pela minha distância quadrado. Se eu tiro essa minha distância dessa minha relação, eu consigo relacionar força elétrica com energia potencial. Opa, então força elétrica é igual a energia potencial dividido pela distância, ou energia potencial é força elétrica vezes essa minha distância. Tá bom? Tá bom. A distância de energia, ela é 100 tal ao quadrado, tá? Ela é simples, tá? Só o inverso dela. Relação entre energia potencial e trabalho da força elétrica. A gente viu isso aí, né? Trabalho é dada pela minha variação de energia. Como essas carguinhas, se elas forem iguais, é mais fácil ela sair da carga de A para B. É natural ela sair de A para B. Por quê? Carguinhas iguais, elas se repelem. Então ela se repele em relação a essa minha carguinha Q aqui, tá? Então esse trabalho, se forem cargas iguais, meu trabalho ele é positivo, tá bom? Tá bom. Sai espontaneamente de A para B. Se forem cargas iguais e eu quiser sair de B para A, eu tenho que forçar esse movimento de aproximação, tá? Duas cargas iguais, elas tendem a se repelir. Então eu forço esse meu movimento. Então a gente diz que esse trabalho ele é um trabalho resistente, contrário a esse movimento normal desse meu deslocamento, tá bom? Só para a gente correlacionar com a relação de energia lá da nossa primeira série. Legal? Legal! Professor, energia potencial, o senhor relacionou para mim lá na última aula, no dia 1/6, o senhor relacionou comigo com energia potencial gravitacional. Isso mesmo. A gente viu que quanto mais alto em relação ao solo, maior é a minha energia potencial gravitacional. Mesma coisa aqui, a gente faz a relação, quanto mais próximo, maior vai ser a minha energia potencial gravitacional, energia potencial elétrica, tá? Mas se eu tirar essa minha carguinha, eu disse que duas carguinhas próximas elas têm energia potencial, mas se eu tirar essa minha carguinha daqui, ela não vai ter energia potencial, mas vai ter um potencial elétrico naquele ponto, tá bom? Um potencial de ter energia potencial, uma possibilidade de ter energia potencial. Nossa, professor, complexo isso aí, né? Pessoal, vamos imaginar o seguinte: energia potencial é uma grandeza escalar. Para facilitar os nossos estudos, eu sei, isso aqui é interação elétrica, professor. Eu só vou saber a energia potencial se eu colocar outra carga ali. Então aqui a gente coloca uma carga de prova, tá? Então na carga de prova eu sei a energia, quanto que vale. E aí eu divido essa minha carga aqui novamente. Legal? É só, vamos dizer, para facilitar os cálculos eu utilizo potencial, tá? Então eu tiro essa minha carga na minha equação, tá bom? Só para ter uma relação diferente de energia potencial com potencial, tá? Mas se eu for testar na natureza, se eu for testar na minha prática, lá no meu laboratório, eu vou precisar de duas carguinhas. Legal? Legal. Beleza, professor. Potencial elétrico, então, é aquela energia potencial, é a potencialidade de ter energia potencial, tá? Sem a interação de duas cargas. Beleza, professor? Tranquilo. Potencial elétrico, então, é a energia potencial dividido pela minha carga.
potencial elétrico, fazendo algumas relações e substituições, ela vai ser dada por K, Qzão, sobre a minha distância. Tá bom? Tá bom, beleza, professor. Se eu tenho cargas positivas, eu tenho um potencial positivo. Se eu tenho cargas negativas, eu tenho um potencial negativo. Então, quando eu venho com uma carguinha, seja ela positiva, seja ela negativa, quanto mais próximo eu trouxer dessa minha carga positiva, maior vai ser esse meu potencial. Tá, pessoal? Veja só que essa relação aqui é uma exponencial, tá? Beleza. Da minha carguinha negativa, se eu venho com uma carguinha positiva lá, essa é minha carguinha negativa, tá? Se eu venho com uma carguinha positiva ou negativa, quanto mais próximo eu for trazer dela, menor vai ser esse meu potencial, tá? Carguinhas negativas, potencial negativo, tá? No infinito, numa distância onde não há interação entre essas cargas, pode ser de 3 a 5 metros, depende dessa distância aí, né? Da intensidade dessa minha carguinha, o meu potencial é nulo, tá? Zero. Beleza, professor, entendi. Professor, e se eu tiver várias carguinhas aqui, como é que eu faço para encontrar qual que é esse potencial? Basta somar, tá? O potencial da minha carguinha Q1, o potencial da minha carguinha Q2, o potencial da minha carguinha Q3, o potencial da minha carguinha Q4, tá? São grandezas escalares, basta somar aritmeticamente, tá bom? Só somar, tá bom? Assim como a energia também, tá? Beleza, professor? Então aqui na minha carguinha positiva eu tenho as minhas linhas de forças que são representadas aqui. E se eu andar na mesma distância em relação a essa minha carguinha, eu vou estar andando numa superfície equipotencial, tá? Os meus pontos A e B, ponto A e ponto B, eles estão a uma mesma distância em relação ao meu núcleo. Então a gente diz que eles estão numa superfície equipotencial, tá bom? Tá bom. Se eu tenho dois pontos distintos, meu ponto A e meu ponto C, eles estão a distâncias diferentes do meu núcleo. Opa, então eu tenho uma diferença de potencial aí. Legal? Legal, professor. As superfícies equipotenciais em campos elétricos uniformes são planares, tá? Elas estão à mesma distância dessa minha carga. Se a minha carga é um plano devido a uma chapa, as minhas superfícies equipotenciais eles também vão ser um plano, tá? Plano dessa minha chapa. Legal? Legal. E formam ângulos de 90 graus aí. Legal? Beleza, professor, entendi. Então tá bom. Qual que vai ser o trabalho disso aí então? Ó, tem duas formas de a gente resolver trabalho. Trabalho é igual a variação de energia. Variação de energia. Energia é potencial vezes uma certa carga, né? Que a gente viu que potencial é energia sobre carga. Então eu posso relacionar esse meu trabalho com o potencial vezes a minha carga. Ou a minha carga vezes uma diferença de potencial, que é U, tá? Trabalho também pode ser força vezes um certo deslocamento, vezes ΔS, tranquilo. Eu correlaciono essas minhas duas equações e eu consigo chegar aqui a um dado, tá? Interessante, que a minha diferença de potencial, minha DTP de U, ela é igual a meu campo elétrico vezes esse meu deslocamento, tá? Então aqui eu consigo encontrar essa minha relação para campos elétricos uniformes. Beleza? Beleza. A minha diferença de potencial então vai ser meu campo vezes meu ΔS. Esse meu U eu substituo nessa minha equação aqui de variação de energia e eu encontro que o meu trabalho de uma força que sai de A para B é Q vezes U, onde meu U é E vezes ΔS. Tá bom? Beleza, professor. O senhor revisou. Tranquilo. Vamos resolver exercício, tá, pessoal? Tudo isso para a gente conseguir resolver esse exercício aqui. Vamos lá. Verifique-se que numa dada região, o potencial elétrico V segue o comportamento descrito pelo gráfico V por R. Então, beleza, a gente tem aqui potencial pela minha distância. Considere que a carga elétrica de um elétron vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, aqui, baseado nesse gráfico, considere as seguintes afirmativas. Primeira, a força elétrica que age sobre uma carga Q igual a 4 microcoulomb, colocada numa posição R igual a 8 centímetros, vale 2,5 vezes 10 a menos 7. Vamos fazer análise disso aqui primeiro, tá, pessoal? O que esse meu gráfico está me dizendo?
Pessoal, se vocês olharem na posição de 5 a 10, vou desenhar ele aqui para não rabiscar a lona, tá? Porque senão eu ia rabiscar a lona ali. Ó, eu tenho um gráfico que é mais ou menos isso aqui. Beleza? Beleza. Aqui eu tenho a posição 5, aqui eu tenho a posição 10 e aqui eu tenho um potencial de 5, tá? Nessa minha posição de 5 a 10, essa aqui, eu tenho que o meu potencial ele é constante. Legal? Ele vale 5. O que isso significa dizer, professor? Acabei de falar para vocês que a minha diferença de potencial, que é representada pela minha letra U aí no livro, ela é campo elétrico vezes um certo ΔS. Beleza? No minhas distâncias de 5 a 10, a minha diferença de potencial ela é nula, ela é igual a zero. Opa, isso aqui é igual a zero. Então, meu campo vezes ΔS implica que meu campo vai ser igual a zero também. Porque zero dividido por ΔS é zero. Qualquer número dividido por zero ou multiplicado por zero é zero. Zero dividido por qualquer número é zero, né? Qualquer número dividido por zero não existe. Tá bom? Tá bom, beleza, professor. Então, meu campo é igual a zero de 5 a 10. A força elétrica que age nesse ponto, Q igual a F, quando Q vale 4 microcoulomb, colocado numa posição R igual a 8, vale 2,5. Pessoal, força é K, Qzinho, dividido pela minha distância ao quadrado, não é? É. Quando eu falo em campo elétrico, eu estou falando que força é igual a Qzão sobre a minha distância ao quadrado vezes uma certa carga aqui. Isso daqui equivale como sendo o meu campo elétrico. Só que meu campo elétrico aqui, ele é zero. Zero vezes a minha carga significa que minha força elétrica aqui é zero, tá? Então, se eu não tenho diferença de potencial, eu não tenho força elétrica entre essas minhas cargas, tá bom? Tá bom, professor, eu entendi. Então, essa minha primeira afirmativa aqui, se eu pegar essa minha carguinha, se eu pegar essa minha distância, se eu pegar o valor do meu potencial, ele vai dar esse valor, 2,5 vezes 10 a menos 7. Só que eu não tenho uma diferença de potencial aqui, tá bom? E isso implica que eu não tenho um campo elétrico, que eu não tenho uma força elétrica nesse ponto aí. Essa análise é essencial para poder resolver esse exercício. Tá bom? Tá bom, beleza, professor. 2. O campo elétrico para o raio a 2,5 centímetros possui módulo de E igual a 0,1. Vamos analisar aqui, ó. No 2,5 de 0 a 5, 2,5 está aqui, né? Está na metade, aqui está variando de 0 a 5, também está na metade, vale 2,5. Tranquilo, beleza, professor. Pessoal, vocês estão vendo que aqui a variação é linear? Variação de potencial linear pelo meu raio significa dizer que meu campo ele é constante, tá bom? Campo constante significa sendo isso aqui, ó. Um campo elétrico uniforme, legal? Legal. Campo elétrico uniforme vai dar uma variação de potencial linear, tá? Não vai ser aquela exponencial que a gente acabou de ver. Então, beleza. Então, eu posso utilizar essa minha fórmula, ó. Diferença de potencial, ΔV, né? Vamos colocar ΔV, vai ser igual a E vezes ΔS. A gente acabou de ver isso naquela fórmula anterior. Então, beleza. Meu ΔV, diferença de potencial, 2,5. Então, vai ser 2,5 nesse ponto, né? 2,5. Aqui ele está em milivolts, 10 a menos 3. Tem que ser igual ao meu campo, que é o que eu quero encontrar, vezes meu ΔS. Meu ΔS está na posição 2,5, só que ela está medida em centímetros. E eu preciso passar para metro, que vai me dar 2,5 vezes 10 a menos 2, tá? Centímetros. Então, meu campo elétrico vai ser 2,5 vezes 10 a menos 3, dividido por 2,5 vezes 10 a menos 2, tá? Tá dividido por 10 a menos 2, passa para cima multiplicando 10 elevado a 2.
Quando eu multiplico 10 a menos 3 com 10 elevado a 2, fica 10 a menos 1. Opa! 2,5 simplifica com 2,5. Meu campo elétrico vai ser igual a 1 vezes 10 elevado a menos 1. Meu campo elétrico vale 0,1 Newton Coulomb. Beleza? Beleza, professor. Então a afirmativa 2 está correta. Tranquilo. 3. Entre 10 centímetros e 20 centímetros o campo elétrico é uniforme. Olha lá, variação linear, tá, pessoal? Variação linear, campo elétrico uniforme. Tá bom, 3 também está afirmado, tá, a afirmativa está correta. 4. Ao se transferir um elétron de raio igual a 10 centímetros para o raio igual a 20 centímetros, a energia potencial elétrica aumenta 8 vezes 10 a menos 22. Então vamos analisar aqui, pessoal. Energia. A gente viu que trabalho é igual a variação da minha energia potencial, beleza? E energia potencial a gente viu que ela está em função da minha carga, VA menos VB, beleza? Carga vezes a minha diferença de potencial. Então tá bom, beleza, professor. Basta então eu multiplicar a minha carga ao se transferir um elétron, qual que é a carga de um elétron, professor? Tá aqui, ó, 1,6 vezes 10 a menos 19, da posição de 10 a 20. A energia potencial elétrica aumenta 8 vezes 10 a menos 22. Só multiplicar, né? Então o meu trabalho, a minha energia, ela vai ser igual a variação da minha energia, né? Vamos jogar para cá. Variação da minha energia vai ser igual a carga, que vale menos 1,6 vezes 10 a menos 19, que multiplica aqui a diferença da minha potencial, que vale 5 menos 0, opa, só multiplicar aqui, 5 vezes 10 a menos 3, que é milivolts. Variação da minha energia vai ser 1,6 vezes 5, vai dar 6 vezes 5, 30, sobra 3, 5 vezes 1, 5, com 3 lá de cima fica 8, vezes 10 elevado a menos 22, tá bom? Então essa variação da minha energia, a energia potencial, né, elétrica, aumenta em 8 vezes 10 a menos 22, tá bom, pessoal? Basta eu aplicar diretamente isso aqui, ó, trabalho igual a variação da minha energia potencial, que é Q vezes essa minha diferença de potencial. Tá bom? Tá bom. Vamos para frente, professor, senão não dá tempo. Beleza. Opa, apagar aqui. Beleza. Quantos pontos? 18 minutos. Vamos lá. Duas cargas elétricas pontiformes, Q1 igual a 3 microcoulombs, Q2 igual a 4 microcoulombs, encontra-se no local onde Q é igual a 9 vezes 10 a nona metros por coulomb ao quadrado. Suas respectivas posições são os vértices do ângulo agudo de um triângulo retângulo isósceles. O que é um triângulo retângulo isósceles, professor? Ah, é aquele que tem um ângulo de 90 graus, não é? É, ó, vamos colocar o ângulo de 90 graus aqui em cima. Então significa que aqui nos meus ângulos agudos eu tenho Q1 e tenho Q2, beleza? Beleza, professor. Retângulo isósceles, cujos catetos valem 3 milímetros cada um. Opa, cateto adjacente, cateto oposto. Isso, 3 milímetros cada um. Tudo em relação à minha normal, né? Cateto oposto, cateto adjacente. Acho que é isso mesmo, porque aqui é a hipotenusa, tá certo. Colocar-se outra carga pontiforme igual a Q3 igual a 1 microcoulomb no vértice do ângulo reto. Esta adquire uma energia potencial elétrica devido à presença de Q1 e Q2. Então vamos lá. Meu Q3 está aqui em cima e ele vale 1. No vértice do ângulo reto, essa adquire uma energia potencial elétrica devido à diferença de potencial de Q1 e Q2 igual a. Então aqui, pessoal, de Q1 até Q3 eu tenho uma energia potencial e de Q2 até Q3 eu tenho uma outra energia potencial.
Então, minha energia potencial elétrica vai ser a somatória das minhas energias potenciais 1 mais a somatória da minha energia potencial 2. Então, a minha energia potencial elétrica total, tá? Vai ser igual a energia potencial é K, Qzinho. Então, aqui vai ser, vamos colocar Q3 em evidências, dividido pela minha distância, né? Que multiplica Q1 mais Q2. Tá, pessoal? Vou simplificar aqui porque a gente já está passando de 20 minutos. Minha energia potencial elétrica vai ser igual a K, 9 vezes 10 a nona, que multiplica Q3, que vale 1 microcoulomb, 1 vezes 10 a menos 6. A somatória de Q1 mais Q2 vai valer 3 mais 4, vale 7. 7 vezes 10 a menos 6. Tudo isso dividido pela minha distância entre eles, que é de 3 milímetros. 3 vezes 10 a milímetros menos 3. Tá? Fica menos 12 aqui em cima, com menos 3 lá em cima fica mais 12. Some os expoentes, fica então 3 vezes 1 vezes 7. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 7, 21. A minha energia potencial igual a 21. Tá bom, pessoal? Um pouquinho trabalhoso essa questão, mas é isso. Pessoal, já deu 21 minutos. Fiquem com Deus, até uma próxima. Forte abraço.